E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis, neste cenário idílico, é o José Manuel Cordeiro, é um dos grandes nomes do ténis português. José, eu arrisco-me a dizer que, segundo os relatos de tantos, eu também tive o prazer de te ver jogar, foste os jogadores mais talentosos que apareceram no ténis. Eu acho que é bondade das pessoas. Acho que havia muita gente que jogou tão bem e mais um, podia ter um bocadinho mais de alguma coisa que outros também tinham, mas mais um. Mas sentias-te confortável dentro do corte? Porque normalmente quando alguém tem jeito, tem mão, sente-se mais confortável do que outros que têm que fazer muito esforço, que têm que... As coisas chegam naturalmente. Eu dentro do corte de ténis estou completamente à vontade, quer dizer, comecei aos 3 ou 4 anos, portanto, raquete e bola para mim e linhas. Tu ainda as bolas brancas. Completamente. Há uma coisa que ainda hoje não consigo perceber porque é que se aquece na linha de serviço. Há uma malta nova, quer dizer, quando uma pessoa pode, joga de lá de trás e passamos na mesma 20 bolas a aquecer calmamente, sem ter que andar ali com umas coisas meio estranhas ao que sempre foi o ténis. Mas há grandes diferenças do teu tempo para agora? Claro. Eu não sei se são das filmagens, se é pura realidade. Às vezes vemos finais épicas dos outros tempos em que parece que eles estão parados, não é? Quer dizer, se calhar é a filmagem, é a adaptação à televisão, não faço ideia, mas realmente anda muito depressa agora. Sei que as raquetes é muito diferente, eu gostava de ver essa hipótese, de ver alguns deles com aquelas raquetes mais pequenas de madeira. E bolas mais pesadas? Sim, eu acho que as bolas, as de lata, vamos chamar assim, não me parece que seja... Mas as de cartão? Agora, quando eram os de cartão havia as Slazenger, as Tretorn, as não sei o quê. Isso aí já na altura era fraco, não é? Quer dizer, nós não achávamos piada nenhuma jogar com aquilo, não é? Mas pronto, é o que é. O teu pai foi uma das pessoas mais importantes do ténis português, eu tive o prazer de privar com ele, não só no ténis, mas também porque ele foi, isto tenho que dizer, presidente do meu clube, do Boa Vista. Lembro-me de um projeto incrível que foi o Boa Vista, exatamente, o ténis do Boa Vista, e a responsabilidade que o teu pai teve de criar um centro, digamos assim, hoje em dia fala-se nos centros nacionais de treino, o teu pai criou um centro nacional, neste caso regional, no Boa Vista, com os melhores jogadores, dos quais eu também não era dos melhores, fazia parte. O teu pai teve um papel incrível no ténis português. Acreditas que se calhar devia ser mais conhecido o trabalho que ele fez? Eu acho que sim. Acho que o meu pai teve duas coisas. No ténis e na educação, esteve muito à frente do tempo. E essas coisas nem sempre são entendidas. Na educação, quando se fala que as crianças na primária, no primeiro ciclo, como se diz agora, têm inglês e têm música, isso já existia desde que eu me lembro no colégio. Que as aulas de educação musical ou de educação física eram dadas pelos professores da área, não, isso já se fazia. Quer dizer, a forma como ele lidava quer com alunos, professores, pais, assistia muito, cheguei a trabalhar com ele, e pronto, foi. E no ténis foi um bocadinho a mesma coisa, quer dizer, no ténis eu acho que nessa época houve uma conjugação que caiu bem, caiu bem no sentido de se ligarem entre eles, quer antes, o meu pai não começou na federação, foi desafiado na altura para ir para o ténis do Porto, e seguiu, já não me recordo 100%, mas julgo que foi a seguir ao Chavasco Faria, que é outra pessoa que foi importantíssima no ténis do Porto. Foi ele que trouxe o Richard House, que começou a fazer uma escola muito mais a sério, onde começaram a aparecer vários. Eu era miúdo, devia ter 7 anos, ou coisa que vai, já não
tempo passa e uma pessoa já não se recorda 100% dessas coisas. Mas também a seguir trouxe mais outro quando o Richards foi embora. E portanto, a seguir veio uma direção que o meu pai era presidente e que também se conjugavam todos muito bem. E depois houve outra coisa que eu acho que as pessoas não se apercebem, que é o que se vivia politicamente em Portugal nessa altura. É que nós éramos completamente à parte. Quer dizer, jogadores de ténis, gente do ténis. Portanto, o meu pai conseguiu estruturar, aliás, sendo tu boavisteiro, também já no Boa Vista tinha havido grandes mudanças, houve tentativas de grandes mudanças, embora no futebol é sempre tudo muito mais difícil, mas houve tentativas de várias mudanças e houve algumas, passagem dos estádios, etc. E portanto, depois no ténis também sempre teve, uma pessoa sempre muito ligada ao desporto, com uma abertura muito grande a tudo. Depois diziam que ele era, quando tomava a decisão, claro, quando tomava a decisão, é preciso tomar decisões. E acho que a grande maioria foram acertadas. E portanto acho que quando chegou à Federação, acho que começou a elaborar um projeto vencedor. E nesse projeto houve gente lá também que foi importante. E que as pessoas também hoje em dia falam deles, falam de um como sendo só organizador dos eventos. Quer dizer, o João Lagos foi muito mais que organizador. Quer dizer, o João Lagos foi a pessoa que para mim foi a pessoa que em Portugal, e continua a ser, que mais sabia de ténis. Mas saber de ténis não é por causa de organizar, é saber de ténis. João, houve outro que eu também me lembro sempre muito dele, que acho que começou, embora nós já tivéssemos essa experiência cá de cima, cá do ténis do Porto, também através do meu pai, porque achava que a preparação física, a condição física tinha de ser trabalhada, é que tivemos o Paulo Beato, o Alberto Rebelo, já como preparadores físicos, mas depois houve um que foi a nível nacional, que acho que depois foi muito importante, foi o Alfredo Laranjinha. E, portanto, essa dupla do João e do Alfredo, nem sempre a sintonizarem 100%, mas isso é o normal, quer dizer, as pessoas casam-se, dão-se lindamente, mas têm as suas quesílias, quer dizer, isso é indiferente. Não é? Foi também importante, como o João Lagos, e acho que esse projeto todo, que foi muito mal entendido, que falaste do Boa Vista, isto agora saltando, porque isto a gente começa a falar e são muitas coisas. Esse projeto de Boa Vista foi o projeto menos entendido pelos clubes pelos clubes do Porto. Esse projeto foi tão simples quanto isso. Estava cá o David Goodman, que foi um treinador que também veio para Portugal, que o meu pai na altura trouxe, e que estava em Lisboa, e estava no Porto, porque não havia uma escola nacional, etc. Ele era grande treinador. Não me lembro. Era duro, que é uma vantagem. Era uma vantagem. E começou a pôr alguma ordem na forma das pessoas treinarem, de se aplicarem, etc. Mas ele era impossível pensar-se que a Escola Nacional ia começar no Porto. Quer dizer, portanto, tinha que começar em Lisboa, porque, apesar do meu pai ser do Porto, e passar muitos dias em Lisboa sem autoestrada, nem de avião, era de carro, ele e mais outros diretores que eram do Porto, que iam às 6 da tarde para ter reuniões em Lisboa, não sei, na altura se demoravam 4 horas para lá chegar, não sei, quer dizer, era sem estrada, não é? Era sem autoestrada, era por estrada. E depois voltavam para estarem a trabalhar no dia seguinte. A escola tinha que começar em Lisboa, quer dizer, a Escola Nacional tinha que ser Lisboa. Mas nessa época havia um grande número de jogadores oriundos do Porto. E portanto impunha-se que houvesse uma escola no Porto, portanto a hipótese era a escola regional. O David indicou na altura o Manny Domingues, que ainda hoje somos amigos, tanto eu como o meu irmão, como muitos outros, acabou por casar com uma irmã do Pedro Carvalho da Silva,
E o Manny veio para cá. E como sempre que nós somos miudinhos, os clubes e os treinadores criaram uma polémica tremenda à volta disso. Porque se treina um ténis da Foz, é o ténis da Foz que está a querer levar os ténis do Porto. Porque na altura era muito isto, quer dizer, podia haver um Vigorosa, um Miramar, quer dizer, mas eu não me recordo, já estou a dizer esses clubes, porque, e não tinhas mais, acho eu que eu me lembro, não havia mais. Viana do Castelo, que tinha o Nuno, Guimarães foi muito depois, se era do ténis do Porto, os da Foz achavam que estavam-os a levar. E então, na altura, o Boa Vista tinha 2 campos. E o Boa Vista não era nada, quer dizer, era um clube de futebol, mas não tinha histórico, nem vontade de ter ténis, ou tinha ténis para os sócios, porque acharam que... E das boas relações que o meu pai mantinha com o Boa Vista, pôs-se a hipótese e avançou-se para ter a escola a funcionar no Boa Vista. Portanto, nada de mais. Havia os do ténis da Foz, havia os ténis do Porto, dávamos todos lindamente. Quando estamos entre as 4 linhas, depois há as discussões e há as coisas, mas isso faz parte, a seguir, a grande maioria das vezes acabava. E portanto, essa questão do Boa Vista acabou por usufruir das guerras, porque depois os clubes e os treinadores, que referi há um bocado, gostavam de dizer, ou vais para a escola regional, ou jogas aqui no clube. Portanto, não podes, não sei o quê. Quando não tinha nada a ver, portanto, era um complemento, era... Exatamente, mas os treinadores dos clubes são as vaidades, não é? Claro. E, portanto, criaram essa situação e muitos de nós, ou a grande maioria de nós, os que realmente estávamos mais virados e sabíamos a qualidade que tínhamos de treinadores num sítio e noutro, não é? A maior parte de nós, optou-se por ficar ali e então o Boa Vista aproveitou e fez uma equipa, equipa essa que depois foi-se desmoronando e nós depois, o Pedro e eu, viemos aqui para o ténis da Foz com o Mateus Espargueira, o Dr. Mateus Espargueira, também grande boavisteiro, mas uma pessoa encantadora e que realmente nessa fase nos trouxe aqui para o ténis da Foz. A escola regional foi uma coisa acho que foi muito útil. Para a época, como eu digo, era muito à frente. Hoje em dia é para esses caminhos. Claro que tudo tem um caminho, Pedro, e tu sabes, tudo tem um caminho. Condições dos tenistas, o Alfredo Vaz Pinto, o Lívio Silva, não tiveram as mesmas... Aliás, já tiveram melhores que outros anteriores, mas quer dizer, o Zé Vilela teve melhores que o Alfredo, o Sérgio Cruz, que também é um jogador que eu ouço pouquíssimo falar e acho que foi tão importante, apesar dele nunca se ter ligado cá, mas bastava olhar para o que ele fazia, como treinador depois. Como ele fazia, e por alguma razão ele nunca veio para cá. Portanto, o Manecas, o Luís Cruz, o Câmara, que eram mais velhos que nós, tiveram melhores condições. Eu tive melhor. O meu irmão já teve melhores do que eu, e os a seguir e por aí fora. Portanto, há sempre um caminho que é preciso fazer. E portanto as coisas vão se aperfeiçoando. Agora, não me parece, sinceramente, que se tenha avançado tanto quanto isso. Porque se continua a haver erros, quanto a mim, mas eu percebo pouco da coisa, erros que se vão cometendo e foi assim uma breve passagem pela escola regional e as razões da escola e porquê de certas coisas. Vamos ao teu percurso como jogador. Na altura começaste muito cedo, aliás tinhas o teu pai que estava ligado ao ténis e depois entretanto o teu irmão e a Mami também acabam por ir quase de... Não. Nós começamos, o que eu me lembro, nós começamos na Quinta da Conceição, em que o meu pai ia ter umas aulas com o Sr. William Douglas, que é um senhor inglês, que jogava ténis e que veio para o Porto dar aulas no clube inglês, não sei se aqui no ténis, mas ele dava aulas na Quinta da Conceição. E simultaneamente também havia, é engraçado, porque isso passamos muitas horas
e isso também ajuda muitas vezes ter os amigos, ou ter gente da mesma idade. O chefe Fernando Almeida, o pai do João Guedes, também tinha aulas. E então havia mais 2 miúdos Para jogar. que... Então os nossos pais, e o chefe Fernando Almeida era a mesma coisa, o meu pai fazia a mesma coisa, tipo os 10 minutos do fim, tínhamos aulas, os filhos, os miúdos tinham umas aulas, uma coisa um bocadinho com depois a Quinta da Conceição tinha uma parede lá em cima, nós íamos para a parede e brincávamos e andávamos soltos na Quinta da Conceição, e teríamos 5 anos, eu sou o mais velho, portanto eu sou de 61, o João é 62, o meu irmão é 63, eu julgo que o Chico também, o Francisco também devia ser de 63, acho eu, e portanto andavam 4 galfarros soltos na Quinta da Conceição, e depois jogavam ténis, e depois jogavam futebol, e saltavam muros, e Quinta da Conceição. E da Quinta da Conceição foi quando apareceu o Richard, e nós e muita gente que começava a jogar e que começou a jogar, fomos para o ténis do Porto com o Richard, e depois tivemos ali uma época, portanto o meu irmão já jogava, a Memi vinha de arrasto. Nós inclusive vivíamos na Boa Vista, e tínhamos lá em casa um campo de jogos que na altura me parecia enorme. No outro dia fui ver, e como é que aquele campo de jogos enorme é uma coisa perfeitamente, não é um quadrado de serviço, mas pouco mais, quer dizer, era um bocado mais. Para ti era enorme, não? Mas na altura eu só fazia tudo, jogava badminton, basquete, futebol, as balizas de futebol, bicicleta, patins, quer dizer, estávamos em casa e não havia jogos, não é? Não havia joguinhos, havia essas estupidezes, e havia uma conta aberta nos enfermeiros reunidos que era para as quedas, para cozer a cabeça e os joelhos e essas coisas todas, e pronto. Portanto, nós vamos para o ténis do Porto e o Pedro sempre, quer dizer, acho que desde que eu me lembro, até de fotografias de pequeninos em casa, lá estamos os dois com uma raquete na mão, portanto, desde sempre o Pedro. E a Memi, pronto, era mais pequenita, qualquer coisa, também veio. E pronto, depois fomos para o ténis do Porto e fomos seguindo. Ainda te lembras lá da Adriana Magalhães, do Rui Piticunha, Esses eram... lembro-me muito bem deles e de muitos outros, porque a grande vantagem que houve nessa altura no Clube Ténis do Porto é que havia os mais novos e os mais velhos, e que se conseguiam todos interligar e darem-se, com os mais velhos a pôr os mais novos mais no sítio ou menos no sítio, e os mais novos entravam às 8 da manhã, nas férias, não é? Estamos a falar das férias. E saíam às 8 da noite. E saíamos às 8 da noite, portanto, e voltamos à mesma coisa, jogávamos ténis, futebol, fazíamos as neiras, enfim, fazíamos o que os miúdos fazem. O CTP antigo. O CTP antigo. E havia a Adriana, e havia mais a Manela, Costa Salvo, Manela, havia a Paulinha Gonçalves, a mim, havia outras, e havia o Rui, mas havia o Miguel Rodrigues Pereira, o João Leitão, o Rui Homem Ribeiro, o Luís Aguiar, sei lá, o Luís Miguel Nascimento. Uma equipa... Éramos imensos. O Rui, José Maria, Santiago, já eram mais novos. Quer dizer, para mim já eram mais novos. Pois. O Rui deve ser de 63 ou 64. Portanto, nessas idades estás a ver, quer dizer, mesmo o meu irmão, uma pessoa com 15 para 13, tu ligas pouco, não é? Quer dizer, que atrai, não é? Miúdo. É miúdos, não é? Portanto, hoje em dia somos da mesma idade, quer dizer, é indiferente. Mas há uns anos juntava-se muito mais. Quando nós somos miúdos. Pronto, e depois havia os mais velhos. Era o Arsénio Marta, o Jerónimo Paulo. O Rui Príncipe depois ia lá umas vezes, mas era daqui do Ténis da Foz. Havia, já te disse, o Arsénio, havia os irmãos Pérez, o Pedro e o Luís. Também havia o Tito e o Buba, que andavam o Alfredo, sim. Que também faziam parte dessa pandilha, o Tito, o Buba,
e o Tito são muito próximos. São muito próximos da idade do meu irmão. Eram grandes amigos. Havia os Pérez e o Zé Rui Seara Cardoso, que eram postal, eram bem disposto. E havia muitos outros, eu peço desculpa àqueles que já não me lembro. Tens saudades desses tempos? Tenho, porque era tudo muito simpático. Tudo corria bem. Nós entrávamos, por alguma razão, é que nós não fazíamos, não era a custo que íamos para o ténis do Porto nas férias jogar, que íamos para o ténis do Porto, depois jogávamos ténis. O ténis do Porto chegou a ter em baixo tinha um campo de handball e que servia de campo de futebol, depois foram feitos 2 cortes de ténis, mas ainda apanhamos isso. Havia a Xera Maria que tinha uma paciência para nos aturar, que era, enfim, aquele espaço tinha sido da família dela e o acordo que houve foi de que ela ficasse lá a viver, e ela ficou. Havia o Xavier, mas havia o Sr. José que vivia lá ao lado, que também tinha uma paciência para nos aturar. E portanto era um sítio que nós íamos com agrado e portanto, brincávamos e jogávamos e passamos ótimos tempos. Depois, mais tarde, acho que aquilo se perdeu completamente e foi outra coisa. Ou seja, mesmo aí com essa amizade, com essa convivência, há uma determinada altura em que se começam a ver jogadores que têm mais qualidade, que conseguem se calhar chegar um bocadinho mais longe, e esse foi foi o teu caso. Foste um dos jogadores mais notados, foste um jogador que fez parte desde cedo das seleções, e há uma história muito gira que eu acho que também é importante as pessoas perceberem, que eu queria que me confirmasses. Tu foste o primeiro tenista português, fala-se muito agora de ir para os Estados Unidos, foste o primeiro a ir para os Estados Unidos? Não. Não foste o primeiro? Não. É que não. Foi um jogador português que me disse, eu fui, mas o primeiro foi o Zé Manel, acho eu. Não. Assim, eu fui o primeiro a ir treinar fora no Harry Hopman Academy, fui enquanto ir treinar. Okay. Para os Estados Unidos estudar e jogar, eu, tanto quanto me lembro, aliás, os que eu sei que foram os primeiros, para mim, esses foram os primeiros, não sei se entretanto houve, ou se já tinha havido algum que eu não me lembro, foi o Luís Macara e o Zé Luís Fernandes. Okay. E esses dois foram, aliás, ambos ficaram lá a viver. O Zé Luís vive, julgo eu, que ainda continua perto de New Orleans, e o Luís Macara perdi completamente. O Luís Macara apareceu num daqueles programas dos portugueses pelo mundo. Ah, boa! E eu fui aí, já não o via. O Luís jogava em Lisboa, era de Lisboa. E foi. Agora, eu fui na altura o primeiro a ir treinar para o Harry Hopman. Assim, havia bons jogadores, provavelmente não havia tantos como há hoje, mas isso é normal, há mais da quantidade, depois vai-se arranjar mais qualidade, supostamente. E na altura, pronto, tinha jeito, tudo estava no princípio. E foste para a LSU? Sim, isso foi mais tarde. Um ano. Mas a ida, deixa-me só dizer, em termos de quando comecei, foi muito importante, em dada altura, o Manning, muito importante. Depois também, mas antes disso, também já tinha estado em Lisboa. O João Lagos, na altura, porque aqui no Porto não havia assim tanta gente para a gente treinar. Alberto Cornel, aquele grupo. Sim, e ele convidou-me, começou a escola de ténis João Lagos, eu fui primeiro, depois o Pedro também foi, e começamos a treinar, e aí percebi que realmente o João era a pessoa que, tecnicamente, aliás, ele deu a volta, todos jogávamos com um martelo e não sei o quê, e ele deu a volta às coisas, e portanto, já há muitos anos. E pronto. E depois a questão da escola regional com o Manning. Agora, nesse intervalo, houve coisas que aconteceram. Por exemplo, a primeira vez que eu fui lá para o Harry Hopman, foi no ano em que fui jogar o Orange Bowl de 16 anos.
Portanto, eu só joguei um ano, foi o primeiro ano que nós fomos. O Manecas tinha ido, já não sei com quem, se foi com o Arsénio Marta, porque antes havia a Sunshine Cup. E portanto iam sempre 2 portugueses para jogar o torneio por equipas. E depois, e no primeiro ano que eu fui eu no Sub-16, que já era dos melhores no Sub-18, e o Zé Luís Fernandes. O Zé Luís jogou depois o Orange Bowl do Sub-18 e jogamos a Sunshine Cup juntos. E a seguir, depois aquilo havia mais uns torneios, e a seguir, em janeiro, fui para o Harry Hopman treinar, tinham falado, etc. E foi ótimo. E realmente aí percebi o que é que eram treinadores, porque aquilo, na altura, porque ele tanto morreu, não é? Mas na altura, eu não sei se aquilo tinha 40 campos, e eram os campos todos uns seguidos aos outros, e havia vários treinadores, vários níveis de treinadores, vários níveis das pessoas. Havia desde, cruzavas lá com os jogadores top 10, com o Garo Lights, ou com o Andrés Gomes, ou esses eram miúdos, o Andrés Gomes, o Raul Viver, porque havia lá um treinador equatoriano que os treinava. Portanto, o Harry Hopman tinha treinadores de variedíssimas nacionalidades, e havia pessoas, eu lembro de conversar, de estarmos lá numa conversa com um tipo que estava a fazer um mestrado, e então jogava ténis de manhã e estudava à tarde, estava a fazer uma tese qualquer. Aquilo não tinham que ser só campeões. Os campos depois é que eram separados por campeões. Portanto, e estive ali e tive a sorte, aí conheci o segundo treinador, um treinador que eu sempre admirei muito, e que mais tarde levei um jogador português lá, a ele, que era o Bob Butterfield. Era um australiano, do mais educado, que era sempre gentleman, e dava-nos rabecadas nos senhores, assim, com uma voz baixa, e arrasava-nos. Não era preciso gritar. Nada. Lembro perfeitamente de chegar ao corte, havia os primeiros drills de aquecimento. Eu tinha lá as bolas, lá os 4 bolas, nos sítios. Era um campo de terra batida, aquela verde. E nós, para impressionar, eu e mais os outros 2 que estávamos no campo, para impressionarmos o homem, porque nos tinham posto num campo melhor, porque ele era o treinador, quando o McNamara, foi um que foi top 10 do mundo, estava no Hopman, que treinava lá, o Bob é que era o treinador dele, era o tipo com quem... E então, era tudo ao tiro, tipo, tiros, mas bolas perto dos targets, zero. Meus senhores, isto é assim, estão ali, as bolas têm que bater ali. Se não baterem ali, se vocês não se aplicam, estão a ver aqueles campos lá ao fundo, é para onde vocês vão. Não se preocupem mais, que eu não perco o meu tempo. Diminuíram a velocidade. Não perco, e a pensar, é para saber, o mais importante é saber o que é que se vai fazer à bola, não é? Pronto, foi ótimo. Portanto, isso tive essa sorte de estar lá no Hopman. Já agora, por falar, que foi uma experiência que eu gostei imenso. Em 76, o João Lagos promoveu um torneio que foi o Rica Levis, que fez um torneio aqui na Foz e outro em Lisboa, salvo erro, no CIF. E veio cá a equipa sueca, em que o treinador era o Berglin, o Lennart Berglin, que era o treinador do Borg. E eu na altura realmente era o número 1. Sim. E o João veio ter comigo e perguntou-me se eu queria treinar com o Sr. Berglin. Eu disse, posso? Sim, ele disse que tinha todo o gosto de juntar, como eles acho que estavam cá, eu não sei, 3 ou 4, tem todo o gosto em juntar um português estes tempos. Eu, claro, e tal, miúdo, 76, tinha 15 anos, estás a perguntar se queres ir conhecer não era o Papa, mas não era o Papa da altura, era o treinador mais... mas era o treinador do Borg, quer dizer, para todos os efeitos.
Estão de ver. Portanto, tive a sorte dessas 2 semanas de treinar. Eu ia dizer todos os dias, mas pronto. E aproveitei ao máximo. Eu julgo que aquilo foi mais ou menos todos os dias. Juntava-me a eles 1 hora, mais coisa, menos coisa. E a exigência era sempre no máximo, a exigência de empenho, etc. No aí notaste uma grande diferença em relação aos nossos treinadores, ou seja, sentiste que se calhar, se tivesses um treinador que tivesse puxado por ti, como esse, por exemplo, Pedro, tinhas chegado mais longe? Eu acho, é assim, por mais estranho que tudo possa parecer, eu estou de consciência tranquila e vivo muito bem em perceber que há um caminho. E cada um tem o seu, é isso? E não é só que cada um tem o seu. Tu entras, existe um movimento e tu entras numa determinada altura. E nessa altura existem determinadas condições e é essas que tu vais usufruir. E provavelmente vais conseguir depois transmitir. A única coisa que eu devo ser dos poucos, dos que me lembro da minha época, não, há outro, que eu me lembro, do Miguel Cabral Moncada, que não ficamos ligados ao ténis, somos muito poucos. Mas eu depois de uma, que também posso te contar, a razão porque nunca mais quis ficar ligado ao ténis, é um caminho. E eu acho que tive a sorte de treinar com essas pessoas. Do meu tempo, a única pessoa que percebia de ténis era o João Lagos. O resto das outras pessoas eram pessoas do mais simpático. Havia alguns que não prestavam como pessoas mesmo, não é? Mas a grande maioria eram pessoas muito simpáticas. Eu não vou pôr nomes, porque alguns provavelmente já cá não estão, educadíssimas, mas de ténis, dizer-te, pá, a bola tens que apanhar ali e tens que fazer assim, porque se não for, não vais conseguir. A única pessoa que me pôs horas, ainda hoje em dia as pessoas dizem, pá, como é que tu serves? Eu tive horas, o João Lagos pôs-me horas a abrir braços e a bola a cair no meio círculo, na zona da linha. Tive horas sentado no campo de ténis, na linha de fundo e na linha de serviço, sentado a pôr as bolas só a fazer. Os outros não faziam disso, vocês podiam dizer que é tudo maluco. Não, aquilo ainda hoje que não jogo, que eu jogo muito pouco e não sei o quê, é natural. Pois a bola pode não estar no sítio, que é fundamental que a bola esteja no sítio. Portanto, pode não estar, porque isto já não vai da mesma maneira, a coordenação, as vezes que uma pessoa treina isso, já não é a mesma coisa. Mas, grosso modo, é-me indiferente. É-me completamente indiferente. Portanto, o João era a pessoa que, em termos de ténis, era a pessoa que já na cadeira era um bocadinho, às vezes não nos dava a volta 100%. Nós somos muito amigos, o João ouvir isto, mas essa era a realidade. E, portanto, mas estrategicamente, às vezes não era a questão da estratégia, às vezes, como tu sabes, uma pessoa chega com a cabeça quente à cadeira, não é? Ter alguém ali às vezes uma pessoa ainda leva mais na cabeça naquela altura, às vezes não era o melhor. Mas quando a coisa estava calma, eu não sei o que, vinha com a estratégia, o João era um estratega. Zé Manel, agora vais fazer assim e vais não sei o quê. E lá se conseguiam às vezes dar as voltas às coisas. Portanto, acho que o João foi a pessoa. Depois houve outras pessoas, mas houve outras pessoas importantes quando era mais miúdo. Houve outras pessoas importantes.
uma pessoa que eu lembro-me sempre com muito carinho era o Chamarinho. São Marinho. Do outro dia me lembrei. Chamarinho e eu dava cabo da cabeça. Eu dava cabo Isso ainda no ténis do Porto? Sim, dava cabo da cabeça. O Chamarinho e fui do ténis do Porto. Na altura, eu julgo que também deve ter sido, já não me lembro quem é que mandou vir aquela máquina de lançar bolas, uma primeira máquina. E às vezes estávamos nisso, outras vezes era o Chamarinho a passar, e eu tinha a mania de bater na bola. E o Chamarinho queria que se jogasse devagar. E ele tinha alguma razão. Não depois, ou seja, se calhar o que ele estava a ensinar já estava a passar um bocadinho, mas ele tinha razão, porque uma pessoa para fazer bem, e ainda hoje em dia continuo a dizer isso. Perfeito, para depois poder acelerar. Tens que saber fazer a 10 à hora para depois fazeres a 100 à hora. Se não perceberes, se não fizeres o ralenti de tudo daquilo, é uma lotaria. Hoje vai para dentro, amanhã vai para qualquer lado. E portanto, ele tinha, mas era uma pessoa que eu me lembro sempre. E depois havia o Francisco Coelho, tinha uma paciência Foi para o meu todos. primeiro professor. Tinha uma paciência. O Francisco Coelho inicialmente trabalhava não era Jop, ele trabalhava na Austin Rover, e eram segundas categorias, jogava bem. E depois começou a dar umas aulas e passou-se para o ténis. E era uma pessoa com muita paciência, muito educada, uma pessoa, uma joia de uma pessoa. Ainda continua a ver os jogos todos. Tornei a semana passada, está lá sempre, pede-me os quadros e vai ver os jogos, vai ver os jogadores, eu estou com ele a conversar. É uma joia de uma pessoa. E, aliás, os meus filhos, na altura, também quando começaram a jogar, tiveram tiveram o Francisco, as miúdas. O Pedro, já não me lembro tão bem de ter ido, mas as miúdas, sim, e porque acho que ele dava ótimas bases. Sim. Portanto, eu gostava imenso desses dois. Mas pronto, e depois houve os outros. Falaste aí nesses nomes e... Deixa-me só ir atrás. Força. Da LSU, só para terminar. E o LSU foi o Zé Luís Fernandes que me falou para ir para lá, que havia lá um treinador que queria, não sei o quê. E eu estive lá, foi uma ótima experiência e uma péssima experiência. Foi uma ótima experiência porque enquanto estive e consegui perceber certas coisas e como é que as coisas funcionam, etc. Foi uma má experiência porque fui tarde demais, já era profissional, já estava habituado eu comecei a ganhar prize money aos 16 anos. Portanto, aos 16 anos já não tinha que pedir dinheiro para ir jantar com os meus amigos ou o que é que seja. Quer dizer, eu aos 16 anos ganhei os primeiros prize monies e contratos de raquetes e por aí fora, e roupas e não sei o quê. Pronto. Portanto, já vinha de jogar, e como sabes, nos Estados Unidos o estatuto amador é muito diferente, sim. É muito mais elevado ao nível de golfes ou qualquer coisa do que propriamente. E portanto, foi um choque de repente ter um treinador que não é treinador, eles lá não são treinadores, lá são os managers. Portanto, depois pode haver um treinador se a universidade tiver mais dinheiro. No caso da LSU, era um antigo jogador da equipa que fez o contrato para fazer o MBA na universidade e era o que nos ajudava nos treinos, porque o manager nem aparecia nos campos. E era um tipo que não era muito bem, portanto que ele depois eu vim-me embora, eu desisti da coisa porque ia-me portar mal com ele e não queria chegar a casa expulso de uma coisa. Portanto, saio eu, porque era engraçado, porque eu já era mais velho, eu acho que fui 82, já não sei, eu gostava, há certas coisas que eu já não tenho, não sei, eu já fui com 20 anos. Ou seja, ficaste depois só mais 2 anos como profissional, foi de 77 a 84. Sim, 85, acho que foi o ano em que tive 2 lesões, uma no Opman a treinar, eu julgo que foi nesse ano,
Sim, até porque não foste campeão nesse ano. 85 foi o ano em que E tu não eu ganhaste julgo nenhum título. Nos outros ganhaste em quase todos, Pois. pares pelo menos. Foi 85, aliás, foi essa a razão que disse, não, chega. Estava no Opman a treinar, isto uma pessoa salta É normal, não há problema. de um lado para o outro. Estava no Opman a treinar e num campo duro. E bem, aquilo era que na altura, eu acho que hoje em dia já tem uns cestos, na altura eram os carrinhos de supermercado cheios de bolas e tal, e havia imensas bolas no campo. E lá não esquema, pisei uma bola, e caí para o lado esquerdo. E como à direita aguentava tudo, virei-me para a direita e dei cabo do pulso. Nada, é daquelas coisas que parecia nada e tive 3 meses. E o único tipo que me conseguiu, andei em todo o lado, aqui no Boa Vista, nos milagres todos que havia da altura, e a única pessoa que conseguiu resolver isto foi em Lisboa, do judo, como é que ele se chamava? O japonês? Yokoshi? Não. Não Yokoshi. Que tinha resolvido também, aliás foi o Manecas, que tinha tido um problema de dizer, Manel, vais lá, era no Clube de Judo de Portugal, ou Judo Clube de Portugal, ou português, com acupuntura, que ia 2 vezes por semana. Portanto, já essa fase em que ia à terça, eram 2 vezes, portanto ia à terça de comboio e depois ficava para a quinta, estava em casa do Luís Mascarenhas, que era um amigo nosso também da altura, ficava lá com eles e, portanto, e já começava a descambar, não é? Porque estás com um problemazinho no pulso que não te impede. Se fosse o Chefe Pedroto, provavelmente tinha-nos mandado engessar logo o braço todo, que era para não podermos mexer. Pronto. Mas não era preciso, não é? Então, e depois lá fiquei bem. E depois foi finais de junho, sei e tal, comecei outra vez a jogar, e depois em agosto estava no Boa Vista a treinar para o Campeonato Nacional. Não me perguntes, provavelmente o Campeonato Nacional nesse ano ia ser em campo rápido, porque às vezes havia assim umas coisas que uma pessoa... Depois houve uma tentativa de haver Campeonato Nacional, o Campeonato Nacional e o Campeonato Nacional de Piso Rápido, mas acho que isso depois caiu por terra. Porque é que estava a treinar no Boa Vista, se fosse terra, não sei. Sei que estava a treinar no Boa Vista, as pernas, e fiz uma lesão de adutores. Aliás, o doutor Domingos Gomes, que também foi outra peça sempre importante na nossa carreira de apoio médico, exames, etc. O doutor Domingos Gomes foi o Fernando Pinheiro e o Jorge, que eram os que nos atoravam, disse, olha, Zé Manel, isso não é de doutores, isso é o que eu chamo artopatia pública. Na altura, e vou-te dizer porque vou para Barcelona fazer uma palestra sobre o tema e não sei o quê. E o que é que eu faço? Não fazes nada, descansas. Era a chamada pubalgia, não é? Sim, mas eles chamavam... Não se fazia nada, não podias fazer nada. Não tens nada... Era uma inflamação? Ou era... não sei, abrias as pernocas e rasgava e aquilo estavas quieto. E ele chamava-lhe, eu nunca mais me esqueci que o nome não era quase como o esternocleudo ou o mastoideu, mas era uma coisa do género, a artopatia pública. E pronto, não era fazer nada, era estar, não podia fazer esforços, lá disse o que é que não se podia fazer, não se podia. Portanto, já não joguei campeonato nacional, comecei a pensar que já ia, com muitos anos de ténis, e muitos anos de não ter férias, não ter... Porque as pessoas às vezes dizem, mas tu conheces muito? Conheço. Aeroporto, clube? Pergunta... sim, quer dizer... nós aterrávamos e não conhecíamos nada, quer dizer, eu conheci Nova Iorque, depois de lá ter estado 3 vezes, numa fase de uma última vez que lá tinha ido, que ia lá como jogador, que eu sabia que era, porque era júnior, portanto para o ano já não voltava a jogar, era o torneio da Rolex de Port Washington, que pedia ao taxista, que vinha, eu saía do aeroporto e ia para apanhar
comboio na Central para ir para Porto Leste. Pedi ao taxista que me trouxe do aeroporto para dar uma volta para Nova Iorque para eu olhar para aquilo. Foi a primeira vez, portanto teria 18 anos, já lá tinha estado 16, 17, era o terceiro ano que estava em Nova Iorque. Portanto, já chegava e comecei a pensar seriamente que havia outras coisas para fazer, porque o que começou, estava em 85, tinha 24 anos, né? Tinha 24 anos, pensei, isto agora há mais coisas para fazer e não estou arrependido. Ainda joguei mais, 86, já praticamente sem treinar, ainda ganhamos um campeonato que estive a ver. Ganharam 6 títulos de pares. E ganhámos mais um campeonato que praticamente já nem jogava. E pronto. Mas voltando à LSU, foi essa. Eu estive lá e depois várias vezes estive lá no Harry Hopman. E o Harry Hopman era não sei se sabes, era um senhor australiano que depois foi para os Estados Unidos. E o currículo dele, para além de outras coisas, foi em 19 anos de capitão de Taça Davis, ganhou 11. Portanto, foi o que fez. Agora é Hopman Cup, portanto. Alguma coisa o homem fez. E cada vez que ele entrava no campo, aquilo era um respeito, porque ele teria 1,65 m. Ele não pensa que era um tipo, nada, mais simpático, mas toda a gente o admirava e o respeitava e tinha lá esses treinadores todos. E por isso, há mais histórias que a gente pode... Estavas-me a perguntar há um bocado, que a gente depois eu salto. Perguntei-te se na altura foram importantes, e falaste já no João, na importância que ele teve na tua carreira, como outros, mas foi importante para tu te decidires como jogador profissional? Não é fácil, os tempos são completamente diferentes. São completamente diferentes. Eu hoje em dia digo às pessoas, vocês, porque já tive conversas com alguns ex-jogadores, e mesmo até muito mais recentes, alguns quase da minha idade, de 50 anos, e tu lembras-te quando era para marcar um torneio, tinhas que ir à agência de viagens, marcar. Hoje em dia com o telemóvel marcas avião, hotel, vês tudo o que tens que ver, restaurantes. Antigamente não, para além do material, para além das dificuldades das distâncias, o ténis era completamente diferente. Completamente. Eu muitas vezes digo aqui, os meus filhos, não é? O tempo passa, só tenho filhos, tenho netos, e às vezes digo-lhes isso. Vocês hoje em dia pagam em euros o que nós pagávamos em escudo, em contos, não é em escudo, em contos. Sim. Quer dizer, uma viagem dentro da Europa para Paris custava 80 contos. Agora custam 80 euros. Pronto, pode ser que se apanhe uma mais baratuxa, mas pronto, nos 80 euros já se consegue ir fazer uma viagem, já se consegue viajar. Era muito caro. Eram 80 contos. Sim. Para ir para os Estados Unidos não eram 500 euros, eram 500 contos. Portanto, era completamente diferente e, portanto, tudo isso, não havia telefones. Eu lembro-me, como tu sabes, o Orange Bowl é em dezembro e nós pedíamos chamadas para falar no dia de Natal para casa, quer dizer, e ficávamos à espera. Não era bem assim. Portanto, o ténis é diferente. Agora, eu acho que naturalmente na altura jogávamos ténis. Eu acho que foi, aliás, eu acho que é um até lembro-me agora, é a transição da raquete normal para a Sprince. Portanto, isso realmente veio mudar, não é? veio mudar, é que já não era a Éder Turache, não era a de madeira versus a Éder Turache, que era de fibra, já era uma coisa do outro mundo. Depois havia aquela raquete injogável que só o Jimmy Connors conseguia jogar, o Jimmy Connors e o João Lagos, só eram os únicos que conseguiam jogar com aquelas Wilson T2000, ou lá que era, aquelas coisas dificílimas. O Jerome Paulo, que há uns tempos andava com uma e dizia que jogava muito bem com ela, achei-lhe uma piada. Mas eu acho que foi essa, e começou a haver muito mais. Mas na altura as pessoas riem, às vezes contou esta. O primeiro Prize Money em Portugal foi o Prize Money patrocinado por uma boate, que era o 7,5 da Albufeira, que foram 7 contos e 500. O Zé Vilela veio da Alemanha de propósito para jogar esse torneio.
provavelmente pagaram-lhe as viagens. Aliás, eu acho que lhe pagaram as viagens para ele vir. Mas, mesmo assim, eram 7 contos e 500. 7 contos e 500. São 37,5 €. Uma diferença. É uma... não tem a ver. Agora, fazia-se muita coisa. Ui, Fazia-se muita coisa com, esses, Não há com, comparação. com os dinheiros Sim, desse sim, alto. sim. Fazia-se muita o coisa. escuro fazia isso. Mas, para viagens que custavam caro, para atravessar, etc., e outra das razões também na altura que me levou a pensar muito bem, e se nós formos ver, Pedro, e se fizeres assim um bocadinho, é que nós, na altura havia os prize moneys, também apanhei essa fase, essa transição. Havia os prize moneys cá, que ainda havia alguns, e havia prize moneys em Espanha. Em Espanha, normalmente, eles pagavam as dormidas e as comidas. A pessoa chamava-lhe caixeiro, se pudesse chamar caixeiro, quer dizer... mas Não tinha despesas. não tinhas despesas, pelo menos o que acontecia é que tinhas a despesa do carro. Pronto. Mas depois acabaste por ficar em casa, quer dizer, se chegasse a primeira ronda tinhas sempre algum, mas 2 ou 3 mil pesetas, que era dinheiro, mas era dinheiro para brincar, não é? Não dava para ficar rico, e pouco mais. E a seguir, pegávamos nesse dinheiro que ganhávamos, íamos jogar circuitos, porque era o que havia na altura, os circuitos, ATP, que é todo, não é? Porque aquilo era 10 mil ao molho, para Paris, para ali, para acolá, difícil sempre. E depois apanhámos a transição, eu apanhei essa transição dos prize moneys em Espanha, dos prize moneys para torneios de circuito, dos circuitos, na altura, 25 mil dólares, os circuitos, portanto, cada torneio tinha 5 mil dólares de prize money, em que os clubes passaram imagina, eram 10 mil pesetas, já não faço ideia o que é que isso correspondia, mas era muito ela por ela, o que gastavam a fazer um prize money nacional, que depois vinham os internacionais, havia sempre os franceses, os marroquinos, nós, se calhar havia quem viesse. Passaram para fazer parte dos circuitos. Automaticamente, aquilo passou a ser, ou seja, fazíamos dinheiro nos prize moneys cá, mas quando viajávamos, tanto que não eram muitos, se tu fores ver, não eram muitos, não? Nós não viajávamos. Sim. Viajava eu, Pedro, o Maio, lembro dele vir comigo, mas depois de Lisboa não tinha gente a tentar vir, ficava-se tudo por ali. Depois cheguei assim, quer dizer, não gosto nada, quer dizer, fatura, depois vai 1 mês e meio ou 2 meses jogar torneios, ficas a 0, voltas outra vez, e atenção, nós ficávamos em pensões, não era hotéis, não havia. Então em Espanha às vezes até havia umas cucarachas que a pessoa estava a dormir e tinha que deitar as cucarachas. Portanto, não era viajar. Eu contava que uma vez até foi apanhado na praia, a dormir na praia, porque não tinha... Acabou-se a guita. Eles disseram assim, não sei o que está aqui a fazer, viram com as raquetes e ele, eu sou o jogador, mas o Manuel Lorante está no hotel, ele depois mas eu não tenho. O polícia levou-o a tomar um pequeno almoço. Ainda chegaram ao clube e disseram, este senhor tem que ter alojamento. Pois. Portanto, mas são situações dessas que são... Portanto, uma pessoa chegava àquela altura, chegou, acabou. Portanto, para mim foi bom. E agora, houve muita coisa magnífica nesses anos todos. E depois, no fim, em 86, ainda fiz uma experiência ou tentativa de ajudar um jogador nacional que tinha, para mim, que era o melhor jogador de todos e para mim do que eu vejo continua a ser o melhor de todos. Pois tem havido melhores resultados, lá estamos a falar, percurso, mas ninguém vai igualar. Percurso, teve mais à frente,
pirou-se para a Espanha, portanto, as condições já são diferentes, conseguiu essa coisa, não estou a tirar mérito nenhum, não, mas o outro foi mais feito mais por cá, tive essa lembro perfeitamente, aquilo já não era a Aliança Seguradora, foi a seguir a um torneio no ténis do Porto, se não era a Aliança Seguradora, era a AXA. Sim, era a Aliança Seguradora, aliás até ficou lá aquela publicidade lá naquele marcador. Tu sabes a quem me estou a referir? Sei, claro que sim. Acho que é inegável. E disse-lhe, porque realmente achei que ele estava a ser maltratado. Não tinha capacidade, já o tinham levado a um outro a um centro de treino muito conhecido, mas que não tinha nada a ver com ele. Só mesmo quem não conhecesse as pessoas é que o levavam para outro. E eu disse-lhe, olha, pá, eu estou a deixar, pá, se quiseres dou-te uma ajuda até ao Orange Bowl. Sim, és capaz e não sei o quê e tal. Mas, pronto, fomos em frente. Tive a sorte e também fiz por isso. Ténis da Foz emprestou-nos as instalações, nunca pagamos um centavo, luz e tudo. Depois, através ainda do tempo do Chapinho Magalhães, o que aqui ainda estava, conseguiu-se uns patrocínios de Orbitur e de mais umas empresas ligadas a isso, para pagar, não é para pagar a mim, eu recebi zero, não pedi, recebi zero, mas para pagar a viagem aos Estados Unidos, uma semana no Harry Opman e as bolas, etc. Que entretanto, na altura havia o Chamarim, que era o representante da PEN, quando soube, e como já tínhamos uma ligação, ofereceu as bolas todas, ofereceu caixas de bolas novas, não eram usadas, bolas novas para nós treinarmos. E depois juntou-se mais gente a esse projeto porque era preciso mais alguém para treinar, não é? E juntaram-se outros, e até se juntaram umas raparigas, que depois a Federação disse-me se eu arranjei dinheiro para elas também, para pagar as viagens, porque elas depois lá tinham tudo pago, para jogar não era a Federation Cup, era das miúdas, a Sunshine Cup das miúdas, abaixo dos 18, e depois jogava o Orange Bowl, e uma delas tinha lá o Manny, que era a cunhada do Manny, e fizemos esse percurso todo. E não deve ter havido muita gente que disse o que eu disse uma vez a esse jogador, que eu acho que é o que foi, para mim, foi o melhor jogador. Que uma vez aqui, acho que até foi aqui nesta coisa, com o pai, o pai e ele. Enfim, eu conhecia mais ou menos, já conhecia desde praticamente que ele nasceu, e depois conhecia o género, porque era um bocado parecido comigo, exclusivo. Portanto, eu já tinha nada, não havia novidade, não havia grandes novidades, e às vezes não se estava a empenhar, ou aliás não se empenhava. Portanto, eu tive que lhe dizer, para mim, se estivesse a ganhar o meu dinheiro, se calhar estava-me a marimbar, se calhar era aquilo que dizia coisa. Mas disse-lhe, olha, assim, teu pai quer que tu jogues, eu quero que tu jogues, toda a gente quer que tu jogues, mas tu vais-me dizer agora se quer jogar, ou então continuamos amigos e cada qual vai à sua vida, ou jogamos quando tu quiseres, mas não perco mais tempo. Já não sei, ele devia ter 15 anitos, já não sei, já não 15 para 16, já não sei. Diz que a senhora, não, eu quero jogar, então se quer jogar, não há mais,
brejeirices para o ar, aquelas coisas que começou a faz e diz e raquetes e não sei o quê. Foi assim. Era poldro, não é? A princípio, os poldros ali um bocado, mas foi impecável. Fomos para os Estados Unidos, fui deixá-lo ao Bob Butterfield, ele ficou em casa, o Bob ficou com ele em casa, nem teve que pagar as estadias, ou se teve, não sei, mas o Bob tomou conta dele. Ele adorou lá estar, pelo menos foi como disse na altura, os anos já passaram, mas pelo menos foi isso na altura. Fomos depois para Miami jogar e uma das coisas que eu achei piada, nessa altura estava, eu não era federação, eu não estava pela federação, estava a equipa da federação. A equipa da federação era o João Cunha Silva, estava o treinador, e estavam no Flamingo Park a ver jogos, mas lá havia poucos campos, e eu disse, o Manny Domingos vivia e trabalhava em Miami, e tínhamos controlado uns campos para podermos treinar, etc. E diz meninos, vamos treinar. Treinar não. Porquê? Porque a equipa que estava da federação passava uns dias a ver jogos, em vez de tentarem treinar, e eu disse, olha, os que estavam comigo, eu disse, olha, é assim. Querem ver? Vamos ver. Meia hora. Vocês vão ver meia hora, vão ver o que vão ter que trabalhar para lá chegar. É que se não formos trabalhar, nunca vão chegar lá. Eu chegava assim, então, e treinávamos. Cheguei ao ponto com ele de eu dizer que já chegava, porque já tinha 4 horas e meia de treinos, não sei o quê. E ele dizer, mas eu quero mais porque aqui, à esquerda, isto não está a entrar como eu gostava e não sei o quê. Pá, amanhã há mais, guarda essa vontade toda. E depois, terminou não, depois, quando foi a Orange Bowl, estava na bancada, ele estava a jogar com um outro, ele teve azar no sorteio porque jogou com cabeça de série número 2, que se chamava Jim Courier. Sérgio Cruz depois. Jim Courier, mas faz sub-16. Sim. E acima de mim estava um senhor que era um dos meus ídolos, que era um senhor sul-africano que, não sei se ainda, mas durante anos foram dos grandes vencedores do Wimbledon, etc., de pares, que era uma dupla que havia, que era o Bob Hewitt e o Fred McMillan. E era o Bob Hewitt que estava lá em cima, estava responsável pela equipa sul-africana e viu-me, quer dizer, ele tinha já um mini computador para tomar notas. E eu tinha papel e lápis, direitas, esquerdas, para outros, aquelas coisas, fazer uma estatística rudimentar. Perfeitamente. E eu de onde é que é este jogador? Eu disse, é de Portugal. Portugal? Bom. E perdeu 7-5 ou 6-4 na terceira partida com o Jim Courier com azar. Que ele não sabia liderar, porque ele vir de trás, magnífico. Quando estava à frente, E depois teve o nome do Albatroz, quando abriu os braços na rede. E depois, olha, chegamos a Portugal e o treinador dele, que não ajudava nada, que aquilo, era uma pessoa que já o tinha tido numa seleção, era muito fraco. A pessoa tinha que lhe dizer, olha, agora quero fazer isto. Nós é que dizíamos, agora quero fazer. Era muito fraco. Mas conseguiu dar a volta porque o Boa Vista, ele jogava lá, o Boa Vista dava um valor anual para poder ir aos torneios, importante, que é importante, no orçamento é importante. E o pai disse-me, olha, Zé Manuel, nós estamos aqui com um problema que é, Boa Vista dá-nos um determinado valor, que é muito importante por causa das deslocações, etc. Mas tem que treinar 3 vezes por semana com o treinador do clube.
Eu olhei e disse, mas 3 vezes por semana, e se houver algum azar? Quer dizer, se correr bem, quem é o responsável? Se correr mal, que é o que me preocupava mais, se corresse bem, se correr mal, quem é que vai ser o responsável? Não, isto não se põe assim, não põe isso. 3 vezes por semana, houve umas coisas, as outras 2 ou 3 vezes, porque depois são os fins de semana, houve outras, ou de certeza. Mas é importante, fico no Boa Vista e eu, a partir daí, disse não. Ténis não é a coisa que... Foi esse então o momento que fez com que fechasse o ténis? Deixei, porque não ia ter feitio para aquilo. Eu não ia ter feitio para andar nestes joguinhos. Sou filho do meu pai, não há jogos, quer dizer, é assim. Quando é conhaque, quando é trabalho, e não vale a pena estarmos aqui em joguinhos e, portanto, hoje em dia é o que eu vejo, é o que continua a ser, os joguinhos. Hoje em dia tenho o dinheiro do placar da Santa Casa, não sei se isto agora vai diminuir, não é? As notícias, não sei, portanto é só jorrar dinheiro e, portanto, não é preciso pensar-se muito o que é que se há de fazer e, portanto, não sei. Estamos aqui a revisitar o teu percurso aqui com histórias fantásticas, estamos quase a terminar. Queria-te perguntar, o teu irmão foi também um dos grandes jogadores do ténis português, qual é a tua relação com o Pedro? É a melhor possível. Eu acho que sempre foi a melhor. Mais velho? Sim, sempre foi a melhor possível. Assim, jogos entre irmãos era sempre complicado, não é? Mesmo a jogar pares, eu acho que às vezes nós nos pegávamos porque sabíamos que íamos jogar mais quando nos estávamos pegados, porque cada um ia querer fazer melhor que o outro. Mas, assim, hoje em dia, eu com o meu irmão, nós não somos, eu, o meu irmão, a minha irmã, não somos daquelas famílias, nunca fomos, que estão sempre todos uns em cima dos outros, etc, e depois chateiam-se uns com os outros. Nós sempre nos habituamos a manter as nossas distâncias entre aspas, ou seja, eu estar com o meu irmão depois dele 6 meses nos Estados Unidos é como se tivesse estado ontem. A conversa não acaba, vamos falando, vamos não sei o quê. Portanto, com o meu irmão, com a minha irmã, acho que temos uma ótima relação, está sempre tudo bem, não há aquelas cerimónias, porque pode melindrar, não, sabemos até onde vamos, sabemos onde é que somos, o que é que podemos contar com todos e damos muito bem. Ainda agora ele foi agora mais uns meses e tivemos sempre juntos aí nas férias e na sexta-feira, ele foi embora no domingo. Falam de ténis? Pouco, de vez em quando. Lembram-se das histórias passadas? Sim, nós continuamos a ter um grupo de amigos, que vem desde essa altura. Não é? O meu cunhado, o Rui, começou a namorar muito cedo com a minha irmã, já fez parte dessas coisas. O Zé Lopes Rodrigues e o Sérgio Lopes Rodrigues também faziam parte, continuamos a estar com eles. O Fernando Fernandes, continuamos a estar, de vez em quando são pessoas que já na altura estavam nessas histórias. Agora, com gente do ténis, com quem eu continuo a estar do meu tempo, dos que jogava comigo, era o João Guedes. O João Guedes continuamos a ser. Com o Rui Homem Ribeiro, que foi meu parceiro de pares. Sabes que o parceiro de pares tive só, que eu me lembro, foi o Rui, o Paulo Ramos, assim mais, tenha jogado mais torneios. Foi o Rui Homem Ribeiro, foi o Paulo Ramos, o meu irmão. Foi com quem
joguei mais torneios. Depois houve com o José Luís Fernandes, mas depois eram mais coisas pontuais, E por isso continuamos a estar. Claro que estando aqui com o Zé, jogamos agora na equipa dos velhos, não é? Quer dizer, ele ainda é mais velho que eu, mas está sempre em boa forma. Portanto, mas de resto, muito pouco. Gostei imenso de voltar a jogar os interclubes de 55. Eu já tinha 60, acho eu, tinha 59 ou 60, já não sei, quando joguei. Portanto, já estava no escalão a seguir. Mas foi ótimo rever, embora ligeiramente mais novos, mas ainda eram dessa época, o Sotero, o Travassos, o Miguel Soares, pá, que tivemos também muitas guerras. O Maneca estive com ele, mas não estava a jogar, acho eu. O Luís Filipe, o maluco, o grande Luís Filipe, pá, que era uma maravilha de uma pessoa, mas passado da cabeça. Mas era ótima pessoa, mas quando se passava da cabeça aquilo era, mas muito simpático. Foi uma época muito gira. Continuo a jogar o meu ténis aí agora é mais com os amigos, e com os amigos que acabam por ser aqui os mais novos, mas que são, infelizmente, são sempre alguns anos a menos, porque a malta da minha idade, não, portanto, pá, com o Pedro, pá, falamos de ténis de vez em quando, mas muito raro. Uma última pergunta, vivias sem ténis? Vivia, tanto que eu vivi sem ténis durante muito tempo. Depois passei a fazer outras coisas, como tu disse, a seguir, a deixar de jogar, fui fazer tudo o que não pude fazer. Vá, de outros desportos, de outros divertimentos, etc. Agora, voltei a gostar de jogar ténis e sinto-me lindamente. Chegar ao campo e parecer que foi ontem. Claro que a velocidade não é a mesma. Claro que não consigo correr da mesma maneira, mas se estivermos aqui... O ténis está lá. Eu vou-te dar uma história que eu acho engraçada. É que foi pouco tempo depois de termos retomado, vim jogar com o Zé Vilela aqui, uma vez estávamos aqui os dois a jogar. E ao fim de 40 minutos estávamos arrasados. 40 minutos. E depois, na conversa, assim, pá, mas como é que é possível? Estamos 40 minutos, estamos aqui arrasados. E quando fomos fazer contas, tínhamos apanhado bolas uma vez. Então não pararam, foi muito intenso. Quer dizer, é um intenso, não é que as bolas... Não, intenso não houve paragens. Não houve paragens, foram 40 minutos em que apanhamos bolas uma vez e tivemos a bater bola. Portanto, não pararam. E realmente, isso é um gozo, estar a bater bola. Claro que às vezes pode haver uma que assim, mais comprida, não é só dar um vôlei lá do fundo e volta a metê-la em jogo. Ou bateu duas vezes e volta mas não parou. Não andou a respirar ali a apanhar as bolas. Por isso, continuo a divertir-me quando venho e se puder ganhar, não importa. Zé, muito obrigado e parabéns pelo teu percurso. Muito obrigado.